Olá, bom dia, bom dia. Começando mais um projeto 626, nesta manhã gostosa, agora 6h26 da manhã. E é sempre bom, não é? Estarmos juntos neste momento tão especial para esta troca de energia. Rony, bom dia. Neto, bom dia. Bom dia, Jussara também. Bom dia, Chafi. Bom dia a você, meu querido e minha querida, que entra conosco neste horário para essa troca de energia. Fernanda também, muito bom dia. Bom demais, não é? Esse nosso encontro matinal, tá bom? Nesta semana vamos iniciar uma série, vamos fazer 5 encontros para falarmos sobre o medo, não é? Este medo que nos acomete, o medo que nos impede, o medo que nos bloqueia, e de onde vêm esses medos, de que maneira esse bicho-papão do medo nos cerceia, né? Nos traz uma ansiedade incontrolável que nos impede das iniciativas, da vontade, da força de vontade, da determinação em construir, em enfrentar, em inventar, em criar alguma coisa, não é? Então, de onde vêm todos estes medos e como controlar estes medos, como enfrentar esses medos? Nesta semana, nós vamos fazer as lives nesse sentido, para falarmos a respeito desses medos, tá bom? Jussara, bom dia também. Se você quiser depois mandar um aviãozinho, depois não, agora não é, ou mesmo depois, encaminhar o link desta live, que ficará sempre, todas as lives ficam aqui no Instagram, basta você procurar, não é? E também a gente vai subindo lá no canal do YouTube, né? E lá deve estar uma semana atrasado, mais ou menos, mas é só procurar Psicanálise Libertadora NP, tá bom? Você vai encontrar lá o nosso perfil também no YouTube, a nossa conta no YouTube também, tá bom? Bem, então, esse bicho-papão, vamos chamar a live de hoje de bicho-papão, não é? Bicho-papão, o que é esse bicho-papão? Quem é o bicho-papão? Por que esse bicho-papão foi criado, né? O bicho-papão, na verdade, ele foi criado, é um lendário para capturar crianças desobedientes, não é? Então, se você não obedecer o papai, não obedecer a mamãe, o bicho-papão vem te pegar. Então, crianças desobedientes eram ensinadas ou foram doutrinadas de que o bicho-papão viria pegá-las. Olha só que interessante. Mais tarde, isso foi substituído pelo homem do saco, o famoso homem do saco, não é? O homem do saco, então, vinha pegar crianças mal educadas, crianças que enfrentavam, crianças que opinavam, crianças que tinham alguma iniciativa, e os pais entendiam isso como malcriação. Então, o homem do saco passava para pegar essas crianças. E tanto o bicho-papão como o homem do saco habitava por ali, não é? O quarto, lugares escuros, gaveta debaixo da cama, não é? Olha o medo que temos, muita gente tem debaixo da cama, ou do escuro, ou de abrir gavetas desconhecidas, armários escuros, não é? E tem vários nesse sentido, eu anotei aqui alguns, eu fiz uma pequena pesquisa, assim como Homem do Saco e Bicho-Papão, tem o Bitu, Papa-Gente, Papão, Bebê-Papão, Papa-Figo, Tutu, Manjoléu, Mumuca e assim por diante. São criaturas para assustar crianças, uma forma de educar pelo medo. Olha que bom começar a live assim. Então, todos esses personagens foram criados, os mais populares talvez o Homem do Saco e o Bicho-Papão, para, entre aspas, educar as crianças. Benedito, bom dia. Será que essas criaturas educaram as crianças, educam as crianças, ou essas criaturas assustaram as crianças, inibiram as crianças, acuaram as iniciativas destas crianças? Então, bicho-papão do saco, ou qualquer um, depende do momento em que você viveu, do lugar em que você viveu, né? Há outras criaturas, não é? Folclóricas, o boitatá, o saci-pererê, tantas coisas interessantes que temos aí no nosso folclore, que permeia o nosso folclore.
Renata, também muito bom dia. Neuci, bom dia. A América Guerra, também. América Guerra, muito bom dia também. Bom dia para vocês. Bom, então, feita essa introdução, falando dessas criaturas e trazendo a ideia, então, do bicho-papão, do homem do saco e de todos esses outros personagens, cuja ideia inicial, cuja proposta inicial, cujo entendimento inicial dos pais era, então, se você for mal educado, o homem do saco vai te pegar. Se você for desobediente, não obedecer papai, não obedecer mamãe, não obedecer vovô e vovó, o bicho-papão vai te pegar. E a criança, então, cresce com certo medo. O medo dessas criaturas, evidentemente, que fazem parte do imaginário, porque são intangíveis, não têm forma, e vão passar a ganhar outras formas no imaginário da criança, já que não tem cor, já que eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, não consigo dimensionar esse bicho-papão, ele acaba então ganhando outras formas, ganhando outra característica, ganhando um estereótipo, mesmo que oculto, mesmo que intangível, mesmo que não palpável, não é? Teixeira também, muito bom dia. Então, para a criança, o escuro passa a ser um bicho-papão, o homem do saco, porque esse personagem, essa criatura, habita exatamente esses lugares escuros, o obscuro, lugar do além, lugar do perigo, o lugar do desconhecido. Crianças mais fortes passam a ser também um medo para esta criança. Vamos fazer uma live especial trazendo aqui os maiores medos, tá bom? De uma criança e do adulto. Quais são os medos mais comuns? O top 10, não é? Para que todos nós entendamos os impactos deste princípio do bicho-papão e do homem do saco e tantos outros personagens na vida adulta, não é? Adultos que contam essas histórias, também as crianças passam a ter medo, porque vê nesse adulto um domínio, o conhecer, o saber, ou a capacidade de chamar, de invocar essas criaturas para aterrorizar a criança. Então percebamos que isso é muito grave, isso vai se agravando, isso vai se agigantando, vai ganhando uma fantasia, uma proporção na cabeça da criança muito grande. Ruídos desconhecidos, sons, barulhos, trovoadas, por exemplo, são muito comuns a assustar as crianças, porque fazem alusão a estes monstros que pegam crianças, não é? Animais estranhos também, animais que fogem do cotidiano, que fogem do convívio natural da criança, podem ganhar forma destas criaturas aterrorizantes. Bicho-papão e homem do saco. Vamos nos atermos a estes dois personagens, não é? Monstros mitológicos também. A criança pode entender, pode compreender ou pode fantasiar de que podem ser estes bichos papões também, porque esses monstros mitológicos, eles devoram, eles matam, eles provocam confusões e destruições, né? Ficar só também é um medo criado na criança, porque afinal de contas, estando só, ela fica mais susceptível, ela fica mais fragilizada à mercê destas criaturas. Então percebamos, bom dia também, percebamos que isso é extremamente complexo. Quando nós, num primeiro momento, imaginamos que ao falar, se você não me obedecer, eu vou chamar o bicho-papão vai te pegar, se você continuar sendo mal educada, o homem do saco vai te pegar. Nós criamos no imaginário da criança uma série de mundos, uma série de crenças que limitam estas crianças, quando adultas, nas suas iniciativas. Portanto, ocorreu agora, vamos fazer uma live também, o medo decorrente das crenças limitantes, ou quais são, ou porque surgem as crenças limitantes. Perceba, meu querido e minha querida, que isso é gigantesco, toma uma proporção gigantesca ao longo de nossas vidas.
Tanto que o Freud vai falar, e outros pensadores também vão falar que grande parte de nós tem ligação direta com a nossa criança, não é? Se queres te conhecer de verdade, jamais desvie do rastro da sua criança. O Winnicott vai falar da ambiência. Então imagine este ambiente da criança, o ambiente permeado por monstros, por criaturas do além, por bichos papões, por homens do saco que percorrem, que assustam, que correm atrás de crianças. Imagine então esta formação, este imaginário, este mundo criado pela criança, fantasiado pela criança, que ao contrário do pensamento inicial, que era educar, torná-las educadas, torná-las obedientes, acabamos por criar pessoas assustadas, pessoas com medo. Então não estávamos ali, conforme propõe Freud, impondo uma castração, mas um medo na criança. Diferentemente, então, meu filho me obedece, é diferente de meu filho tem medo de mim. Não confundamos obediência com medo e com respeito. São conceitos muito distintos, conceitos muito diferentes. É por isso que o Winnicott ele vai trazer a ambiência para ressaltar os estudos de Freud. Nós sabemos que a castração acontece, mas como isso acontece? Qual é o ambiente? Qual é a forma que isso acontece, não é? E aí podemos refletir naquela frase. O problema não está nas coisas que nós falamos, mas em como falamos as coisas. E tudo isso se reflete nesta forma da educação, na forma que apresentamos, na forma que trouxemos essa criança, no ambiente que criamos para esta criança. Se criamos um ambiente repleto de criaturas do além, de bicho-papão, de homem do saco, de boitatá, de saci pererê, e esse tipo de criatura, não é? De monstros que vêm pegar a criança, então estamos criando, incutindo na cabeça delas este medo, que certamente não é respeito pelos pais. Portanto, respeito é diferente de medo. Deixemos isso muito claro, não é? Percebo então que, trazendo inicialmente esses conceitos, nós podemos perceber que o adulto vai precisar de um trabalho muito grande, muito intenso para desconstruir tudo isso. Mas o bom é começar já mais precocemente possível. Mais precocemente possível. Bicho-papão, por exemplo, não tem forma. Por isso, qualquer coisa é um bicho-papão. Qualquer coisa que assuste é um bicho-papão. Mário Henrique, bom dia. Perceba que como o bicho-papão foi criado para a criança, óbvio, do saco, quer queira ou não tem forma, não foi mostrada uma foto, a criança não viu, não tem esta concepção do que é um bicho-papão. Então, qualquer coisa que assusta, qualquer coisa que amedronte, pode assumir o lugar desse bicho-papão. Percebam, então, a desgraça que é na cabeça da criança esta construção. Qualquer situação conflituosa, por exemplo, também pode ser compreendida como bicho-papão. Qualquer situação onde a criança não vê saída, não consegue fugir daquela situação, então é o bicho-papão que está ali me assustando, que está me atormentando, que está me cerceando, que está me impedindo. Há um bicho-papão na minha vida, não é? Para a criança, o bicho-papão é uma ameaça constante, portanto. Sempre será uma ameaça constante, porque foi ensinada assim, foi doutrinada assim, ela aprendeu assim. Só fazendo parênteses aqui, entendeu a ideia de doutrinar as crianças hoje em dia? De tirar delas alguns conceitos, tirar delas conceitos basilares, que eu já trouxe aqui, e incutir outros pensamentos? Porque a criança absorve, a criança ela é pura, ela vai absorvendo, ela vai introjetando aquilo que lhe é falado. Se é falado para ela apenas de ódio, de perseguição, e dão a isso o nome de amor, ela vai compreender que o amor
é exatamente perseguir, impedir, cercear e assim por diante. Porque ela não foi ensinada ou doutrinada a conhecer o antagônico, a conhecer o contrário daquilo. Então, se lhe ensinarem que o amor é raiva, é perseguição e tudo aquilo que nós já sabemos, ela vai entender que isso é que é amor. E vemos muitas repetições disso, né? Muitos delays disso na sociedade contemporânea. Percebe como é muito profundo e grave o que estou dizendo? O assunto que estou trazendo, e o assunto para a semana inteira, estes medos, né? Os bichos papões, ou os homens do saco de nossas vidas, que nos prendem, não é? Então, inibe as iniciativas. Estes bichos papões inibem nossas iniciativas, inibe a criatividade, cerceia a liberdade. Não pode falar tal coisa, não deve falar, não pode falar o que pensa, não deve, senão o bicho-papão vai te pegar. Percebe alguma semelhança com a realidade? Você acha que é só coincidência? Quando um bando de idiotas diz que você não pode falar tal coisa, que você não deve manifestar sua opinião, que você não sei o quê, que você não, são os bichos papões que acreditamos existir. Meu pai contava história de assombração, mesmo sem o intuito de lhe assustar, eu sentia medo, mas gostava muito de ouvir, era a minha Netflix quando criança. Isso aí, Jussara. Vou trazer também fantasmas e assombrações nesta semana, que é interessante falar sobre isso. Você percebe que você disse agora que eu ficava assustada, mas adorava. Eu ficava assustada, mas adorava. Percebeu a construção que você fez da frase? Hoje, por exemplo, nós ficamos indignados com certas coisas, mas nos calamos por medo. Medo de um ou dois idiotas aí que se consideram donos de tudo, não é? Viu só como eu já libertei meu bicho-papão? Não podemos ter medo de dizer aquilo que pensamos, senão seremos eternamente. Iniciativas inibidas, criatividade inibida, liberdade cerceada, presos no imaginário. Hoje vemos muito isso, né? Atrocidades absurdamente inadmissíveis que deram um novo nome de amor que chama. É ridículo isso. É ridículo. E o pessoal está com medo de falar, medo do bicho-papão. Medo do bicho-papão. Medo do bicho-papão. Mas esse bicho-papão, você vai olhar para a cara dele, é um mané, um babaca, um monte de mercadoria. Mas temos medo. O jeito de falar acaba dando medo. E mais, tem gente que entende como amor. Da mesma forma que o papai dizia, papai te ama, mamãe te ama, mas se for desobediente, o bicho-papão vai te pegar. O homem do saco vai vir se você for desobediente. Olha que amor por trás disso. Destruindo uma criança, incutindo nela um medo absurdo. Mas é amor. Vocês percebem a distorção brutal e absurda? São os bichos papões. Bem, nós podemos chamar tudo isso de construções arquetípicas na criança, invocando um pouquinho, então, de Carl Jung, já que esta construção vai destruir o senso crítico da criança, inclusive acabar com o poder de cognição, reduzindo essa cognição, poder de cognição baixíssima, que criamos idiotas úteis, subservientes a algo que o outro diz que está certo, assim como uma criança acredita no bicho-papão, acredita, e até hoje tem gente que acredita no Saci Pererê, tem gente que acredita na mula sem cabeça. É verdade o que eu estou dizendo. Você não acredita? Tem gente que acredita no Saci Pererê, ainda hoje em dia.
Ah, porque eu fui no pasto e viu a crina do cavalo com uma trança, o rabo do cavalo estava amarrado com outro. Isso é coisa do Saci Pererê, e outros seres imaginários. Tão forte isso é na mente da criança, tornando-a medrosa, tornando-a inútil, tornando-a subserviente, obediente, alienada, assujeitada. Jacques Lacan. Isso é psicanálise. E é por isso que temos que falar sobre essas questões. Todas as vezes que repetimos coisas e não admitimos enxergar a realidade, e realidade, eu digo, é a realidade sem bicho-papão, realidade sem homem do saco, realidade sem o Saci Pererê, realidade onde eu posso falar, realidade onde eu posso me manifestar, realidade onde eu tenho direito de opinar livremente, sem ser ameaçado o tempo todo. Se eu perder essa liberdade, o bicho-papão está dentro de mim, dando chance, dando margem para aqueles que se consideram donos do amor se considerarem assumirem esse papel. É a versão contemporânea do bicho-papão e do homem do saco. Se falar tal coisa, vai preso, hein? Ah, se fizer tal coisa, tem a tornozeleira. Ah, se falar tal coisa, não pode. Precisa desenhar? Ou está muito claro? Não tínhamos luz elétrica e eu tinha muito medo do escuro. Hoje, adulta, percebo que lá no fundo ainda tenho receio de sair à noite. É isso, Jussara. Mas não é só isso. São muitas outras questões que cerceiam, que inibem e tal. Ao mesmo tempo, como eu estava introduzindo Carl Gustav Jung, Papai Noel também é um imaginário. Coelhinho da Páscoa também é um imaginário. Os super-heróis também são imaginários. Os monstros que existem também são imaginários. Só que imaginários reais. Eles deram forma ao Papai Noel. Papai Noel é aquele velhinho barbudo. Coelhinho da Páscoa é aquele que traz os ovos de chocolate. Perceba que a diferença, os super-heróis, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, eles têm forma. Então a criança vê, sabe, imagina, é tangível. Estes monstros que de fato existem. Então as crianças entendem. Se entendem, se conseguem ver, é possível me defender, evitar este tipo de confronto. É preciso, então, explicar para as crianças, mostrar, dar nome a isso, criar um novo significante. Bem, para isso vamos falar ao longo desta semana, para entendermos como tudo isso funciona. Mas foi importante trazer que, na live de hoje, dizer que os bichos papões estão aí, disfarçado em verdadeiros psicopatas. São psicopatas que valem-se de posições, de cargos, para impor, para proibir, para cercear, para amedrontar. Bicho-papão vai pegar criança desobediente. O bicho-papão usa de artifícios, rasga princípios pétreos constitucionais para assumir o lugar do bicho-papão, para assumir o lugar do homem do saco. Você entende o que é uma geração de pessoas com medo do bicho-papão? Você entende o que é bicho-papão? Agora estou falando no sentido mais amplo, que ganha esta instância que habita a nossa mente, a nossa estruturação psíquica, de onde advém nossos medos, medos do desafio, medo do novo, medo de enfrentar, medo de fazer, medo de nos libertarmos. Por isso, medo nos paralisa.
É sobre isso que vamos falar ao longo desta semana. Tá bom, meu querido, minha querida? Um grande beijo para você, que o seu dia seja maravilhoso, que você tenha uma ótima semana. E amanhã continuamos com este tema, medos, não é? Então falamos hoje, trouxemos a base, o início de tudo, do bicho-papão, do homem do saco e de outros monstros, e de que maneira tudo isso impacta em nossas vidas, se estrutura em nossa mente enquanto adultos, nos lembra-se, não é? Que então o bicho-papão, tal, homem do saco, é em nome do amor que os pais contavam tamanha atrocidade. Hoje é em nome do amor que se comete um monte de ódio, de agressões, de violência, de cerceamento e assim por diante. Então percebamos que não muda muito. Aquela criança entendeu assim, foi doutrinada para ser assim. Jacques Lacan propõe a libertação disso. Temos que matar nossos bichos papões internos. Temos que enfrentar os homens do saco. Essa é a proposta das lives desta semana. Um grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso. Ótima semana, tchau, tchau.